Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, meninas e meninos! Como vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, que estamos estudando sobre as listas. Muito bem! E nós já vimos o quanto as listas nos ajudam na organização do nosso dia a dia, certo? Bom, hoje eu tenho um grande desafio para vocês. Nós vamos ter que construir uma lista de compras para ajudar a mamãe, certo? Eu trouxe aqui essas imagens de alimentos: o arroz, o feijão e o leite. E nós vamos ter que construir essa nossa lista de compras com esses alimentos. Para isso, vou pedir para que peguem o nosso livro de língua portuguesa, abram na página 22. Como é mesmo o número 22? Ótimo, muito bem! O 2 e o 2. Acharam? Aqui está. Esta é a página, estão vendo? Muito bem, conforme nós vamos construindo as palavrinhas aqui, vocês deverão escrevê-las aqui, não esquecendo que deve ser uma embaixo da outra, certo? Vamos lá então? A nossa primeira palavra, o nosso primeiro alimento vai ser arroz. Para escrever arroz, eu uso todas essas letrinhas aqui, mas do jeito que elas estão, dá para ler? Não, eu não consigo ler. Eu preciso colocar ela na ordem certa para que todo mundo possa ler, certo? Vamos lá. Arroz. Começa com qual letrinha? Muito bem. Começa com a letra A. Arroz. E agora? Ótimo! O R. Vamos ouvir novamente a palavrinha? Arroz. Olha, tem um sonzinho forte aí desse R, não tem? Tem, né? Então, qual dessas letrinhas? Muito bem! O R novamente. Agora, para ficar um O, o que será que está faltando? Será que é o O ou será que é o Z? Mas vocês estão muito espertos, hein? Muito bem, o O. Arroz. Para ficar arroz, tá faltando a última. Qual é? Que letrinha que é essa? O Z, muito bem! Vamos ler? Arroz. Ótimo, terminamos de escrever arroz. E agora será feijão. Vamos lá? Ó, essas daqui são as letrinhas para escrever feijão. Vamos ver quantas letrinhas nós vamos precisar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas, hein? Vamos lá. Feijão. Com qual letrinha começa? Feijão. Vamos pensando.
Ótimo! Começa com a letrinha F. O F do Felipe. E agora, para ficar Fê, qual letrinha será que nós vamos usar para ficar Fê? Muito bem, o E. E agora, ficou Fê, feijão. Qual letrinha vem agora? Estão pensando? Ótimo! O I. Agora vem o I. Vamos ler? Feijão. Qual letrinha será que vem agora? Será que é o J? Ou A? Será? Qual? Feijão. Muito bem, o J. O J do José. E para ficar jão agora? Ficou um pouquinho difícil, não ficou? Vamos pensar. Muito bem! O A. E esse A, ele tem um tiozinho, né? Para dar esse sonzinho de ã. Feijão. Será que tá certo? Vamos conferir? Vamos ler. Feijão. Muito bem! Excelente! Vocês estão de parabéns! Só falta o último, que é o leite. Muito bem, então vamos ver. Com essas letrinhas aqui, eu vou escrever leite. Me ajudem. Qual é a primeira letra? Leite. Lê. Qual será? Ótimo! A letrinha L. L de Leonardo, de Luísa. E para ficar Lê, o que falta? Qual letrinha dessas daqui eu vou colocar aqui para ficar o Lê de leite? Muito bem, é a letrinha E. Eu tenho certeza que vocês lembraram do elefante, não foi? Ah, tenho sim. Muito bem. Lê. L-E-I-T. Qual é a próxima letra? Muito bem, é o I. Leite. E agora? Qual dessas? Será que primeiro é o E? Será? O que vocês acham? Não, né? Muito bem, é o T. E agora? Que letrinha tá faltando? Muito bem, a última. O E. Vamos ler? Leite. Vamos ler tudo novamente? Vamos lá. Arroz, feijão, leite. Ótimo, perfeito. Nossa lista de compra já está pronta para a mamãe, certo? E hoje eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Vocês vão pegar o nosso livro de língua portuguesa, lá na página 23, como é mesmo 23? Ótimo, o 2 e o 3, tá bem aqui do ladinho. E vocês estão vendo aqui esse quadrado? Nesse quadrado, vocês vão desenhar as atividades que vocês gostariam de realizar na escola, certo? Então, vocês vão ter o tempinho aí, tranquilo, para estar fazendo o desenho. Não esqueçam do capricho, muito capricho no desenho e na pintura, combinado? Bom, para
Na próxima aula, vou pedir para que vocês fiquem com o livro de matemática, que na próxima aula nós vamos conversar sobre a matemática, certo? Combinado? E mais uma vez, a nossa aula já chegou ao fim. Desejo a vocês um ótimo dia. E não esqueçam, lavar sempre muito bem as mãozinhas e ficar em casa. Um grande beijo e até mais! Bom dia, sou a professora Manoele Silvério. Estou aqui apresentando as aulas do segundo ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga. Nós estamos tendo as aulas de língua portuguesa do livro SESI. Nós estávamos vendo sobre os e-mails, bilhetes, a carta, alguns bilhetinhos aqui, algumas ideias para vocês continuarem escrevendo aí na casa de vocês e enchendo a casa desses bilhetinhos muito importantes nos dias de hoje. Já estão com o livro SESI em mãos de língua portuguesa? Olhem bem. Vamos dar continuidade? Abram na página 42. Eu vou mudar aqui a minha imagem, que eu tenho as duas imagens do livro de vocês, eu tenho aqui ela maior. Olhem só. O que será que são esses dois textos? Alguém está respondendo aí. Bilhetes, mas vamos ver quem que escreveu e para que foi escrito? Olha só, o primeiro bilhetinho aqui em cima. Sofia, não se esqueça de arrumar a cama, escovar os dentes e lavar o rosto. Beijos da mamãe. PS, quando chegar quero ver sua lição de casa. Tá vendo? Quem escreveu esse bilhete? A mamãe, já dando um puxão de orelha aí, né? Vamos lá, arrumar a cama, escovar os dentes, lavar o rosto, faltou lavar as mãos, que a gente tem que fazer isso muito agora, né? Tem o dia marcadinho e esse PS no final do bilhete, o que será que ele significa? Vou explicar para vocês. É uma observação, algo importante que você deve ler e, assim, cumprir à risca, tá? Essa lição de casa aqui que a mamãe colocou é a primeira coisa que ela vai perguntar na hora que chegar. Então, toda vez que fizer um bilhete e quiser dar importância a alguma coisa a mais, coloca o PS no final, que é a observação, e escreve o que você deseja. Embaixo aí no livro tem uma atividade que pede assim: converse com os seus colegas ou com a professora aqui para descobrir o que esses dois textos têm em comum. E eu tenho a resposta para vocês. A data, os dois bilhetes têm a data. Olha só, aqui e aqui, sempre no início do bilhete. O destinatário, o nome de quem deve ler este bilhete. O assunto é o que foi escrito, que você queria informar. A despedida, a mamãe aqui manda beijos, a escola agradece a colaboração. E o remetente, o nome de quem escreveu o bilhete. Se foi você, o seu nome no finalzinho do bilhete. Então, esses dados aqui, essa escrita você deve colocar aí embaixo nas linhas do seu livro. Vamos lá? Bem rapidinho. Já dando continuidade para a próxima página, na 43, nós temos uma carta e mais um bilhete. Eu vou ler para vocês, acompanhem aí comigo. Jaú, 28 de agosto de 2016. Querida Fátima, tudo bem com você? Tenho certeza que sim. Não me esqueci de você, mas acredito que esta carta vai chegar um pouco atrasada. Talvez depois do seu aniversário. Perdoe-me, nos últimos anos não tem sido diferente. Estou sempre atrasada. Estou escrevendo para desejar que tenha muita saúde, alegria e sucesso nos próximos anos.
e que continue sempre a alegrar a nossa vida. Espero estar bem pertinho de você no seu próximo aniversário para comemorarmos. Beijos, sua prima Paula. E um bilhete que a professora aqui já se antecipou e leu e não gostou muito não. Olha só, 14 de abril, Melissa, preciso que você me empreste seu caderno de matemática para copiar a lição de casa que eu perdi. Beijos, Renata. Essa Renata não prestou muita atenção na aula não, né? Ai, ai, ai. E aí, perceberam bem esse bilhete? Muito bem. Vamos então responder algumas perguntas que estão na outra página, na 44. Vamos lá? Olha só, tem a letra A, B, C, D, E, F e G. Todas elas a gente vai responder, procurar fazer o mais rápido possível, porém com uma letra que você possa entender depois. Na letra A diz assim: o que há em comum entre a carta e o bilhete? A gente vai só copiar a última resposta, certo? Vamos lá? Copiem rapidinho. Na letra B, quem escreveu a carta? Se você olhar bem, a carta lá na outra página, quem escreveu foi a Paula. A professora vai colocar aqui para vocês. Então, na letra B, a resposta é Paula. Aí vem a letra C. Para quem a carta e o bilhete foram escritos? Vamos voltar à página lá. Na letra C, a carta foi escrita para a Fátima e o bilhete foi escrito para Melissa. Muito bem. Aí nós já vamos rapidinho para a letra D. Quando a carta e o bilhete foram escritos? Vamos copiar as duas datas, na verdade da página 43, mas as datas também ficam em cima. Então lá, 28. Em vez de a gente escrever agosto, vamos ver que número que é o mês de agosto? Vamos lembrar? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. É o mês número 8. Então vamos colocar o número 8 aqui. Do ano de 2016. E o bilhete foi escrito no dia 14 de abril, certo? Indo agora para a letra E. Qual é o assunto da carta? Vamos lembrar lá de novo. A prima conta que ela novamente está atrasada para o aniversário da Fátima. Então, na letra E aqui, nós vamos colocar o assunto da carta é o aniversário. Estão conseguindo ver certinho? Tem gente que já sabe escrever sozinho? Vai escrevendo. Temos a outra pergunta aqui da letra F. Eu vou virar o meu cartaz aqui. Olha só. Na letra F, a pergunta é: e qual é o assunto do bilhete? Aquele bilhetinho, né, que não prestou atenção na aula. O assunto do bilhete é o empréstimo do caderno. Porque a Renata queria emprestar o caderno da Melissa. E a letra G pergunta: em quais situações escrevemos bilhetes? Qual é a situação? Sempre que desejamos dar um
recado. Então, o bilhete serve para sempre que a gente deseja dar um recado a alguém. E assim a gente encerra mais uma aula de língua portuguesa, tá? A gente terminou essa primeira parte dessas aulas, desses meios de comunicação. Mais para frente voltaremos a retomar e a fazer novas aulas. Porém, amanhã teremos aula mais de uma outra matéria, tá? Estejam com o livro de matemática do SESI em mãos para a gente começar e iniciar as aulas de matemática. Vejo vocês amanhã neste mesmo horário. Até mais! Bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para darmos continuidade e concluir a nossa primeira unidade do livro de língua portuguesa do SESI. Sou a professora Adriana, do 3º ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Vamos lá? Olha, para nós iniciarmos hoje, nós estaremos terminando aquela unidade que a gente viu na semana inteira. Aí eu peço para vocês, pegaram os livrinhos de vocês? Então vamos lá. Eu peço para vocês abrirem aí comigo na página 24. Só que hoje eu quero dar um recadinho assim antes para vocês. O que eu quero pedir? Hoje eu quero pedir para vocês que hoje eu gostaria que todos fizessem essa atividade. Todas as crianças, mesmo aquelas que não estudam no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, qualquer outra criança. Este é o momento do quê? De vocês fazerem atividades juntos também, não tem problema nenhum. Pode pegar o livro de vocês, o caderno de vocês, uma folha, que vocês também vão conseguir fazer, tá? Eu já vou passar aqui os passos que nós temos aqui, porém antes eu vou ler com vocês a atividade aqui. Então vamos lá, página 24. Então tá pedindo assim, produção de texto, escrever para aprender. Vocês poderão usar, aliás, vocês devem usar esses elementos que nós temos, olha lá, regras de jogos e brincadeiras. Título, vocês vão colocar o título da brincadeira, que eu já vou falar qual que é, material necessário, número de participantes e como brincar. Eu só vou dar o título, quem vai completar isso daqui serão vocês e as outras crianças também. Lembrando que, gente, vocês podem e devem escrever. Vocês podem escrever qualquer outra brincadeira também, certo? Então vamos lá, a brincadeira que eu vou pedir para vocês hoje é a seguinte. Vocês conhecem a brincadeira Dança das Cadeiras? Lembra-se dos detalhes dela? Vamos escolher uma turma e convidá-la para brincar. Como eu já falei, no momento não dá para convidar ninguém para brincar, porém eu posso escrever. Tudo bem? Eu conto com vocês. Está aqui, quem quiser copiar, é só copiar quais são os elementos que eu tenho que seguir nessa escrita, certo? Tudo bem, então vamos lá. Para nós encerrarmos a nossa unidade de hoje, eu convido vocês agora a abrir na página 26 do livro de língua portuguesa. Olha lá, página 26 diz assim, o que aprendi sobre regras de jogos e brincadeira. Na página 26, crianças, nós temos duas questões. Nós iremos fazer a questão 1 e nós vamos pular neste momento a questão 2. Iremos para a 3 e para a 4. Então, olha lá, a questão 1 diz assim, os textos que dão orientações, explicações ou regras sobre jogos e brincadeiras são chamados de... Vocês se lembram lá na primeira aula, quando eu comecei? Eu falei o que eles eram. Vocês se lembram? Olha lá. Eles eram textos informativos, eles eram instrucionais ou eles eram textos tradicionais? Então, muito bem. Quem colocou textos instrucionais, acertou. Parabéns. Então, nós vamos agora na questão de número 3. Leia os trechos a seguir e tente descobrir a quais brincadeiras eles pertencem. A. Vence o jogador que conseguir formar primeiro uma linha com 3 símbolos. Que brincadeira era essa? Vocês se lembram que eu fiz com vocês essa semana? Jogo da velha, amarelinha ou cama de gato? Lembraram? Muito bem, jogo da velha. Parabéns! E a questão B.
Os jogadores devem prender a fita no cós da calça ou da bermuda. Olha lá, nós ainda tivemos uma ortografia com essa brincadeira. Se lembram qual é? Corre cutia, caça ao tesouro ou pega rabo? Muito bem. Quem colocou pega rabo acertou. Agora eu vou dar uma dica de como vocês podem saber se vocês escreveram corretamente. Olha lá. É hora de vocês revisarem a escrita de vocês. Você acha que uma pessoa que não conhece a brincadeira Dança das Cadeiras conseguirá brincar após ler o seu texto? E aí, vocês já se perguntaram isso? Será que quando eu escrevo para alguém, essa pessoa vai entender o que eu escrevi? Vamos fazer um teste? Volte ao texto e revise-o respondendo as questões a seguir. Então, depois que vocês escreverem a Dança das Cadeiras, seguindo esses passos, vocês vão se perguntar. Olha lá. Primeira pergunta. O texto apresenta todas as partes que compõem as regras da brincadeira? Será que vocês não se esqueceram de nada? Do título, material necessário, número de participantes, como se brinca? Vocês não se esqueceram de colocar nada? Dá uma olhadinha lá no que vocês escreveram. Segunda pergunta. O texto explica para o leitor como brincar? Por exemplo, quem vai pegar o seu texto? Só de ler o que você escreveu, ele vai saber como se brinca? Está bem claro? Terceira pergunta. A letra maiúscula foi utilizada quando necessário? Será que no início das palavras eu usei letra maiúscula? Ou no meio de alguma palavra, no meio do texto, usei letra maiúscula? E aí? Como que eu iniciei o meu texto? Olha lá a reflexão sobre a escrita de vocês. A quarta pergunta. Você tem dúvida quanto à escrita correta de alguma palavra no texto? Se vocês ficaram com dúvida, peça para quem estiver um adulto responsável, ou um irmão, ou uma irmã, alguém que esteja junto com vocês. Tirem as suas dúvidas. Se vocês observarem essas 4 perguntas e alguém ler e conseguir identificar como se brinca, pode ter certeza que vocês escreveram muito bem. Aproveita esse momento para brincar, não é o momento de sair, é o momento de ficar em casa. Façam atividades, escrevam, aproveitem para escrever, coloquem os pensamentos de vocês em prática. E assim nós encerramos aqui a nossa primeira unidade do livro SESI de Língua Portuguesa. Não se esqueçam de lavar sempre as mãos. Um abraço e até lá! Bom dia, queridos alunos do 4º ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós encerraremos a unidade 1 do trabalho de fábulas. Ah, vocês acharam que eu estava esquecendo? E aí, como foi a tarefa? Vocês fizeram o reconto? Foi um momento legal entre vocês? Eu espero que tenha sido. Se você não fez, ainda dá tempo. Não perca essa oportunidade. Vamos nos empenhar nos nossos estudos. Bom, abram o livro do SESI em língua portuguesa novamente, na página 35. Nós faremos a leitura de mais uma fábula, A Cigarra e a Formiga. Abriram? Acompanhem a leitura, por favor. A Cigarra e a Formiga. Num dia ensolarado de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha fatigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de te cansares tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Preciso armazenar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazeres o mesmo. Por que hei de me preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando ao redor. A formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida, porque as tinham guardado no verão.
distribuíam-na diariamente entre si e não tinham fome como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral da história: não penses só em divertir-te. Trabalha e pensa no futuro. Essa versão é de Jean de La Fontaine. Porém, existem muitas outras versões da fábula A Cigarra e a Formiga. Por exemplo, Monteiro Lobato fez a versão da formiga boa e da formiga má. Também temos a versão de Esopo e outras versões. Não importa qual você ler se você não for aluno do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, mas não perca a oportunidade e leiam, tá bom? Quanto mais você ler, melhor. Agora, nós vamos pensar um pouquinho a respeito do procedimento da reescrita. Como será que um escritor faz? Quais os procedimentos que ele usa para escrever uma história? Ou então, no nosso caso, para reescrever uma história. São 3 procedimentos. Vamos acompanhar? O primeiro é planejar. O segundo, textualizar. E o terceiro, revisar. Nós vamos acompanhar agora um pouquinho de cada de cada etapa, tá? Vamos começar com o planejar. Planejar nada mais é do que a gente faz no nosso dia a dia. Quando você vai brincar, nós planejamos uma brincadeira. Qual brinquedo eu vou usar? O que nós vamos fazer? Se tem algum jogo, quais as regras? Quantos vão jogar? Não é assim? Com a reescrita, nós primeiro temos que fazer o planejamento, ou seja, relembrar os principais fatos, no nosso caso, da fábula A Cigarra e a Formiga, mas poderia ser de qualquer história. Vamos relembrar juntos? Nós temos a atividade na página 37, na questão A, em que tem um espaço para você anotar. Vamos registrar os principais fatos da história da cigarra e da formiga? Vamos lá! O que aconteceu primeiro e que a gente não pode esquecer? No verão, as formigas trabalhavam, não foi assim? E depois? Enquanto a cigarra só cantava. Logo em seguida, quando o inverno chegou, a cigarra estava sem comida e com fome. E percebeu que tinha feito mal. Essas são as partes mais importantes do texto. Então, vocês devem registrá-las aqui na questão A, ok? Querem um tempinho? Vamos lá! No verão, as formigas trabalhavam, enquanto a cigarra só cantava. Quando o inverno chegou, a cigarra estava sem comida e com fome. E por último, ela percebeu que tinha feito mal. Esse é o primeiro procedimento, o planejamento. Agora, vamos para a segunda etapa. A textualização. O que é textualizar? Nada mais é que escrever o seu texto. Não podemos esquecer do título, lembrar de usar a pontuação, parágrafo. No nosso caso, em que escolhemos a fábula A Cigarra e a Formiga na versão prosa, nós temos que usar o parágrafo. Se fosse na versão versos, aí seria em estrofes, ok? Usar a letra maiúscula no início de cada frase ou quando for substantivo próprio. Ah, não esqueçam dessas orientações. Elas são muito importantes para o seu texto ser adequado, ser legível e ser compreendido por todos. Tudo bem? Agora vamos para a terceira etapa. Revisar. A revisão é muito importante. Os textos dos melhores autores também devem ser revisados. Então, vamos lá. Depois de pronto, o seu texto precisa ser revisado. Releia seu texto e veja se todos os acontecimentos que você registrou aqui, lembram? Na página 37? Releia o seu texto e veja se todos esses fatos mais importantes estão no seu texto.
se você utilizou a pontuação adequada e se você escreveu corretamente as palavras. Lembra da ortografia? Então, é hora de usar. Lembrando então dos 3 procedimentos: planejar, textualizar e revisar. Não esqueçam. Ah, mas a minha memória também é boa. Teremos tarefa sim. E hoje a tarefa é uma reescrita. Botar em prática todos esses procedimentos que vocês acabaram de aprender. Lá no livro do 4º ano de Língua Portuguesa, no encarte 3. Abram lá, por favor. Nós temos uma ficha. Nela você deve escrever seu nome, a data, não se esqueçam da data, o título, que é A Cigarra e a Formiga, e aí reescrever essa história. Pode voltar lá naquela página com os fatos mais importantes que não podem faltar na sua reescrita. Mas não vale voltar na história. Tem que lembrar. Lembrando, não é uma cópia, é uma reescrita. Façam então os 3 procedimentos. Voltem no seu planejamento, reescrevam, ou seja, textualize, e por último, faça a sua revisão. Bom, até mais, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês, que a gente consiga vencer esse vírus. Não esqueça de lavar as mãos e não saia de casa. Até mais. Um beijo. Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Eu espero que bem. E aí, deu certo as 2 perguntinhas que a Pro deixou como tarefa para vocês? A primeira pergunta pediu a opinião de vocês para dizer o que significava quando ele disse que durante as nossas conversas Sherlock Holmes cresceu dentro de mim. Então, obviamente que ele ia tentar usar na vida dele, no momento oportuno ali que ele pôde investigar, as mesmas técnicas que o Sherlock Holmes usava nas suas investigações. Quando a gente admira muito uma pessoa, a gente é muito fã da pessoa, a gente de alguma forma quer se parecer com ela, não é verdade? E a outra perguntinha pedia para relacionar os métodos que o Dr. V usou para descobrir quem era responsável pelo roubo do anel da Madame Guimarães com os métodos que o Sherlock Holmes usava. Primeira coisa, ele observou o ambiente do crime. Ele entrou lá no quarto onde eram guardados os casacos e viu como que estava tudo. E tentou identificar alguma coisa que estava de diferente, de anormal ali, que não era para estar no quarto. E o que ele viu? Pétalas caídas perto do criado, que era onde a Madame Guimarães guardava o anel. Ele já tinha observado que a Sinhazinha Ramos carregava uma rosa amarela na mão. E era exatamente as pétalas dessa rosa que estavam caídas no chão. Ele juntou o fato de que a Sinhazinha Ramos era sobrinha de Madame Guimarães, tinha livre acesso pela casa e fechou. Ele descobriu. Elementar, meu caro Watson, não é mesmo? Eu sempre peço para vocês o livro didático, o lápis, a borracha, não é verdade? Só que hoje, além de pedir tudo isso, eu tenho outra coisa para pedir para vocês. Eu preciso saber se vocês têm coragem. É, isso mesmo, coragem. Porque hoje o texto que nós vamos trabalhar não é sobre roubo de um anel. Adivinhem o que nós teremos no texto de hoje? Um fantasma. E aí, vocês têm coragem? Ó, eu confesso que eu não tenho muita coragem não, mas vocês eu acredito que têm, vocês são mais corajosos que eu, né? Já que vocês têm coragem, vocês vão abrir para a professora mais uma vez na página 79 e registrar a data perto da atividade número 3, tá? Registrem aí, por favor, para a professora a data de hoje. E daí, diz assim: vamos conhecer outro conto de detetive, O Fantasma da Quinta Avenida, escrito pelo paulista Jerônimo Barbosa Monteiro, em 1940. Esse conto foi extraído do livro Aventuras de Dick Peter e está dividido em 6 partes, e em cada uma delas você irá descobrindo pistas para entender o que aconteceu na mansão do Sr. Patrick. Só que, pessoal, como sempre, antes da gente ir para a leitura do texto lá no Muitos Textos, Tantas Palavras, a gente vai fazer a antecipação. Então vamos virar aqui na página 80, no pontinho que diz assim: a primeira parte do conto se chama Aparece o Fantasma. E tem 2 perguntinhas bem simplesinhas de responder. A letrinha A fala assim: o que você acha que irá acontecer nessa parte? Ó, pessoal, pelo título, vamos pensar junto com a Pro. Aparece um fantasma. Vai ser um texto tranquilo, um texto de romance, de coisas engraçadas?
Eu acho que não. Então registrem o que vocês acham que irá acontecer nessa parte do texto. E a letrinha B está perguntando, o que o leva a pensar nisso? Eu, particularmente, acho que vai ser uma história de que vai ter susto, que vai ter emoção. E o que me leva a pensar isso é justamente o título. Aonde tem fantasma, pessoal, como eu disse para vocês, eu já não sou muito corajosa. Eu já acho que vai ter uma coisa nada boa por aí. Certo, então? Só que antes da gente ir para a leitura do texto, vocês estão ouvindo muitas recomendações que a gente não pode sair de casa, não é verdade? E tá muito certo, nesse momento nós não podemos sair de casa. Mas a nossa imaginação nos leva aonde nós quisermos. E como o livro diz que a história se passa lá na Quinta Avenida, eu vou chamar vocês através da imaginação para conhecer a Quinta Avenida comigo. Nós separamos algumas imagens aqui da Quinta Avenida, que é um lugar muito conhecido, vocês já devem ter visto em algum filme, é muito famoso, tem muitos comércios, é um lugar muito lindo lá em Nova York. Tem mais uma imagem para a gente ver. Aqui, ó. Esses táxis amarelos vocês já viram em algum filme, alguma série que vocês assistiram, né? Pois então, é aqui que se passa a história que nós vamos trabalhar hoje, combinado? Agora que nós já conhecemos a Quinta Avenida e sabemos aonde essa história vai se passar, eu vou pedir que, por favor, vocês peguem o livro do SESI, muitos textos, tantas palavras, e abram na página 164. Que é onde nós faremos a leitura. A leitura é um pouco grande, então eu vou combinar o seguinte com vocês vão ler junto com a Pro, certo? Eu daqui e vocês daí em voz alta. É uma forma da gente treinar a leitura também, respeitar os sinais de pontuação, as pausas necessárias, tudo bem bonitinho. Tá, então vamos lá. Tá escrito refletindo sobre o que faz o fantasma na Quinta Avenida? O fantasma da Quinta Avenida. E a primeira parte se chama Aparece o Fantasma. Dick Peter chegou à casa de Mary às 8 horas da noite. O Sr. Patrick havia saído numa viagem e Dick foi introduzido num luxuoso salão de visitas. Seus olhos não se desapegavam da escadaria de mármore por onde Mary costumava descer com seu gracioso passo e seu luminoso sorriso nos lábios. Passaram-se 5 minutos, mas Dick não estranhou a demora. As mulheres, quando se trata de melhorar a sua beleza, não têm muita pressa. De súbito, um grande grito encheu a casa toda. Era um grito de mulher, lancinante, terrível, que provocou no moço um forte estremecimento e deu a viva intuição de que alguma desgraça acabava de acontecer. Dick Peter era homem de ação e não demorou mais de 2 segundos para entrar em atividade. Aos pulos, galgou a escadaria de mármore e chegou ao primeiro andar, onde eram situados os aposentos de Mary. Lá em cima estava tudo em silêncio, mas, de baixo, vinha o ruído de tropel dos criados que corriam para ver o que teria acontecido na casa, sempre tão calma. Ó, pessoal, a professora fez a leitura com vocês até um pedaço, agora é com vocês. Vocês seguem a leitura aí da casa de vocês e aproveitem deixar a tarefa de dia de hoje, combinado? Eu vou pedir que vocês peguem o livro do SESI, de língua portuguesa mesmo, e voltem aqui para a professora na página 81. Estão vendo essa tabelinha aqui? Ela é muito simples de fazer. Ela está pedindo para que em uma linha vocês deem as características de Dick Peter e na outra vocês escrevam as características de Sam Cave. Então, se vocês tiverem dificuldade, volta lá no texto, marca as partes que estão falando sobre as características deles. Pro, mas o que é característica? Você vai marcar o jeito que ele se comportava, com quem que ele convivia, se ele era calmo, se ele era agitado. Fala aqui, por exemplo, do Dick Peter, a Pro já vai dar dica para vocês, ele era noivo da Mary, por isso que ele estava tão preocupado. Você pode escrever sobre o comportamento dele, o quanto ele foi rápido para subir, o quanto ele foi rápido na hora de atirar, né? Já aqui do Sr. Sam Cave, do Dr. Sam Cave, lá no finalzinho do texto, fala exatamente todas as informações sobre eles, até da barbicha que ele tinha, o jeito que ele falava e tudo mais. Então retomem a leitura e preencham a tabelinha para a professora, combinado? Então por hoje é só, nós encerramos mais uma aula. Se cuidem daí, que eu estou me cuidando daqui. Lembrem-se de não sair de casa, lavar a mão com frequência e quando for preciso fazer uso do álcool gel, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional
que permita uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.